querido Deus, nosso Pai amado. Senhor, nós agradecemos a Ti pela fé que há em nosso coração, porque de graça Tu nos deste esta fé, mediante, meu Deus, a Tua palavra que foi anunciado, e nós ouvimos a Tua santa palavra, e nós cremos, Senhor, em Ti, Pai. Meu Deus, aqui estamos mais uma vez reunidos em Tua santa presença, e nós cremos, Senhor, que o Senhor tem recebido os louvores que temos entoados para a Tua glória, Pai. É por isso que no momento dos louvores nós cantamos com toda a força que há em nossos pulmões, com a nossa alma, Pai, porque não estamos, Senhor, fazendo aqui alguma tradição, algum treinamento, alguma coisa parecida, Senhor. Nós estamos adorando a Ti, Pai. Tu és um Deus vivo e verdadeiro, e Tu és digno, Senhor, de toda honra, toda glória e todo louvor, Pai. Nos ajuda a cada dia a Te apresentar um louvor mais perfeito, Pai, porque Tu és um Deus perfeito, Senhor. Nos ajuda, meu Deus, também nesse momento em que iremos refletir sobre a Tua palavra, Pai. Nós cremos, Senhor, entendemos que só o Teu Espírito Santo em cada coração é que pode trazer a revelação espiritual da mesma, Pai. Por isso te pedimos humildemente, Senhor, perdoa nossas falhas, ó Pai. Meu Deus, limpa o nosso coração para que o Teu Espírito habite nele e traga a revelação da palavra, Pai. Tudo entregamos em Tuas mãos, que o Senhor afaste todo o pensamento corriqueiro deste mundo, que possamos pensar em Ti nesse momento, ó Pai. Aqui estamos para isso, para louvar a Ti, Senhor, e para ouvir a Tua palavra. Nos abençoa, Pai. Nos ajuda nesse momento, que a Tua palavra possa fluir em cada coração nessa noite, pois em nome do Senhor Jesus Cristo é que eu te peço, para a Tua glória, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Deus continue abençoando a todos. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Então, mais uma vez, estamos aqui reunidos. Hoje que é um culto de Santa Ceia. E a ceia representa a comunhão que nós temos com o Espírito Santo. É ensinado nas religiões, principalmente na religião romana, que você, ao tomar este pão e ao tomar este vinho, é ali que está se estabelecendo uma comunhão. Mas isto é um ensinamento errado. Isso cria na consciência das pessoas uma vida em desobediência, passa ali o mês todinho desobedecendo, e quando vem tomar o pão e o vinho, achando que aquilo ali está produzindo aquela comunhão, e que depois daquilo ali vai seguir novamente, pecando novamente, o mesmo erro, e no fim do mês tem a ceia para tomar que vai me purificar. Mas isso não é desta maneira, irmãos. A ceia, quando a gente vem tomar ela aqui, é quando nós já temos uma comunhão constante com o Espírito Santo e uma vida de santidade e obediência à voz de Deus. Comunhão, irmão Brando disse, é falar, é conversar. Comunhão com o Espírito Santo é conversar com o Espírito Santo. E eu tenho certeza que Ele conversa com cada um de nós. Na nossa vida diária, Ele está constantemente conversando com você e dizendo a você o que você deve fazer corretamente e o que você deve abandonar, pois está errado. E quando você escuta essa voz e obedece, isso quer dizer que você está em comunhão perfeita com o Espírito Santo, e você vem aqui simbolizar essa comunhão que já existe na sua vida. Vocês entendem isso, irmãos? Então, hoje é um culto de comunhão. E nós vamos primeiramente meditar na palavra, porque à medida que nós nos aprofundamos e recebemos a revelação da palavra de Deus em nosso coração, nós temos mais perfeita comunhão com o Espírito Santo.
porque esta palavra é a palavra dele, é a palavra de Deus para nós. E quando nós ouvimos e cremos, nossa comunhão se aperfeiçoa com Deus a cada dia. Então, vamos nos colocar de pé. Está comigo a minha esposa e as minhas 3 filhas. E que os irmãos orem por nossa família. Nós somos carentes das orações para que Deus possa nos abençoar e possa nos dar cada dia vitória. A família de um pastor, ela sempre é mais golpeada. A força que vem para todos vencer. Nós podemos vencer todas as coisas. Deus envia força. Mas o inimigo, ele tem a família de um pastor como um alvo mais constante para ele. Porque ele sabe que se conseguir derrubar, se conseguir fazer algo ali, então ele consegue derrubar mais pessoas facilmente. Então é necessário que a igreja sempre esteja orando pelo pastor, pela sua família, porque o diabo ele ataca constantemente, irmãos. É uma vida sofrida. Nós podemos sentir isso quando temos assumido essa posição de pastor há uns 3 anos atrás. Eu tenho sentido isso, que o diabo tenta golpear mais fortemente. Mas também a graça de Deus é maior para nós vencermos todas as coisas. Então que os irmãos continuem orando por nós, para que nós possamos sempre vencer. Então vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Apocalipse, no capítulo 3. No versículo 22. (21 e 22). Apocalipse capítulo 3, versículo 21 e 22 diz assim: Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos também ler em Hebreus. Hebreus capítulo 11, a partir do 1º versículo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara. Visto como antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus.
pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que ele tinha prometido. Vamos ler agora o versículo 33, irmãos. É o mesmo capítulo. 33 e 34. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Que Deus nos abençoe, os irmãos podem sentar. Em cada era do nosso tempo, em cada geração que se passou atrás do nosso tempo, em cada período da era, das 7 eras, sempre há uma promessa no final. Se os irmãos lerem, vocês vão ver: ao que vencer, concederei que coma da árvore da vida. Ao que vencer, ao que vencer. E nessa última era, há uma grande promessa para os vencedores. Porque a promessa de Deus para os que vencerem esta era é que vai reinar com Cristo. Vai se assentar no trono. Ou seja, vai reinar com Cristo todo aquele que vencer esta era. E nós entendemos, nos ensinado, o profeta de Deus nos ensina, que esta é a pior era de todos os tempos. Esta era é a era das trevas totais. Esta era é uma era perversa, uma era incrédula. E que nós que vencermos esta era, nós seremos grandes vencedores e herdaremos essa promessa que Jesus Cristo fez para nós de reinar com Ele no seu reino vindouro. Esta era, o profeta de Deus chega a comparar como aquele acontecimento lá nos dias do rei Nabucodonosor, quando os 3 jovens hebreus, não obedecendo à ordem do rei, que era contrário à palavra de Deus, não temendo perder a sua própria vida, eles foram lançados para ser mortos, mas antes que isso acontecesse, o rei mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Então diz o profeta que esta era de Laodiceia, ela está 7 vezes mais aquecida por Satanás para destruir a vida dos filhos de Deus. Mas assim como nossos irmãos do passado venceram a força do fogo, nós temos poder da parte de Deus para vencer toda a fúria que o diabo tenha contra esta igreja. E pela fé é que nós podemos vencer. Como podemos vencer? Pela fé na palavra de Deus. O irmão Brana prega a mensagem, a fé perfeita. Por que nós precisamos da fé perfeita? Porque o armamento do diabo está concentrado nesta era. Todo o seu armamento, todo o seu arsenal de armas do inferno está colocado nesta era. E nós só podemos vencer a Satanás mediante a fé perfeita na palavra perfeita de Deus. Ou seja, essa fé perfeita quer dizer que a fé completa. Nossos irmãos, eles, em cada era, eles enfrentaram a fúria do inimigo. Eles enfrentaram as obras do diabo. Eles enfrentaram as trevas desse mundo. Mas eles foram recebendo a luz gradativamente, a força que existia ali naquela época. Mas hoje a força de Satanás é completa. É por isso que Deus prometeu para nosso tempo enviar também a força completa de Deus, que é a revelação total da palavra de Deus, dos mistérios que Deus prometeu revelar através de quem? Do 7º anjo de Apocalipse 10:7. Deus fez essa promessa. Ele disse que através da voz do 7º anjo, todos os mistérios de Deus seriam revelados, para que nós
pudéssemos ter toda a força, toda a revelação, toda a fé perfeita de Deus para vencer uma era maligna de Satanás completa que ele está aplicando hoje. O profeta disse que a fé é a revelação. A fé entra no nosso coração à medida que a revelação da palavra de Deus é dada para nós. É por isso que quanto mais, irmãos, que você lê a palavra, quanto mais você busca, quanto mais você se aprofunda, quanto mais você busca em Deus, lê a palavra, lê as mensagens, mais você tem fé na palavra de Deus. O apóstolo Paulo disse que é de fé em fé, de glória em glória. Quem não lê nada, quem não busca nada, não tem fé alguma para vencer. Só vive se lastimando e contando derrotas e glorificando o nome de Satanás. Mas quem busca, quem lê, quem crê na palavra, só vive glorificando a Deus. Não importa a situação que está passando, mas ele sempre glorifica a Deus, porque ele tem uma fé que está crescendo na presença de Deus. Então é importante que nós busquemos a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Não é isso que o apóstolo Paulo ensina aqui na sua carta aos Romanos? Ele diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo. Pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Então, irmãos, esta fé que nós devemos receber nesta era, para vencer esta era, pela fé, porque como nós lemos, todos os nossos irmãos do passado, eles venceram pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível receber as bênçãos de Deus. Sem fé é impossível vencer qualquer coisa. Então é necessário a fé no nosso coração, a fé verdadeira. A fé, o profeta disse, é uma substância. Não é uma imaginação. Será que acontecerá? Ou talvez não aconteça. Isso não é fé. Fé é uma certeza firme. Mesmo que você não está vendo com seus olhos, mas você crê no seu coração de uma certa forma que pode estar todo mundo contrário, mas você tem essa substância no seu coração e você crê, e aquilo é uma coisa firme. E é dessa fé firme que nós precisamos. E essa fé firme, ela só pode vir através da pregação da palavra. E Deus cumpriu a sua parte nesta era, pois que pregou toda a sua palavra, todos os seus mistérios, por este profeta. Mas quem ouviu a nossa pregação? Não quer dizer, irmãos, é somente escutar. Porque como diz aqui, mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo. Pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Então, não quer dizer que as pessoas não estejam ouvindo literalmente a palavra de Deus. Não quer dizer que até nós mesmos não ouvimos. Nós ouvimos constantemente, nós lemos constantemente a palavra, mas nós temos que obedecer a palavra que nós ouvimos. Esta é a única maneira da fé ser gerada no nosso coração. É a única maneira de nós vencermos este mundo. É quando a gente escuta a palavra, obedece a palavra e aquilo gera fé para nós vencermos. Eu vou dar um exemplo bem simples. Há uma escritura que diz que quando nós aceitamos a Cristo, os primeiros inimigos a se levantarem
são no nosso lar. Quantos já leram isso na Bíblia? Não é isso? Mas alguém olha e diz, será que é? Eu acho que não. Minha mãe gosta tanto de mim, meus irmãos, minha família, sempre gostaram de mim. Eu acho que essa escritura está errada. Não tem fé, essa pessoa não está tendo fé nessa escritura. Eu acho que isso é impossível de acontecer. Mas, irmãos, obedeça essa palavra que você verá se ela acontecerá ou não. E você terá fé no que a palavra de Deus diz. Enquanto você não obedece, enquanto você não experimenta a palavra, você vai ficar com dúvida em sua mente. Mas se você obedecer, se você experimentar a palavra, você vai ver que cada palavra que está aqui se cumpre. E você, sabendo disso, você tem fé em toda a palavra de Deus, em toda a promessa de Deus. Conforme você ouve e obedece a palavra, a fé é gerada no seu coração para que você vença todas as coisas. E se uma parte se cumpre, por que não a outra? Todas as promessas de cura para o nosso corpo, de libertação de vícios, toda palavra ela pode se cumprir na vida daquele que crê, que ouve, que obedece, que experimenta da palavra de Deus e vê que esse Deus é verdadeiro, que ele não mente. Ele é fiel e verdadeiro em todas as suas promessas. Isto é a fé que é gerada, irmãos, para nós vencermos qualquer situação na sua vida. Você tem que ter fé. Até para as coisas naturais, nós usamos a fé e muitas vezes nem sabemos. Por que é que nós temos fé? O irmão Cleiton mesmo, que acorda bem cedo, ele tem fé, ele vai trabalhar naquela distância, pega o seu carro e ele vai todo dia e se esforça, porque ele tem fé que quando chegar no fim do mês a empresa vai ter o dinheiro para pagar ele, para ele comprar as suas substâncias necessárias, seu alimento, pagar um aluguel, uma coisa. Então ele faz isso, ele se levanta, ele marca despertador, porque ele está tendo fé nisso, que o salário dele vai sair no fim do mês. Mas já pensou, se ele começasse a falhar com esse salário, e pagava um, e não pagava outro, e sendo infiel, então ele ia começar a duvidar dessa empresa, ele ia começar até a faltar, não ia ter tanto ânimo para se levantar da cama, ele não ia usar aquela fé que tinha. Então, irmãos, com o nosso Deus, ele sempre é fiel em todas as suas promessas. E você pode ter uma fé perfeita nele e pode fazer porque Deus garante o que ele fala aqui em sua palavra. Você deve ter uma fé verdadeira em Deus. Tudo que está aqui é uma promessa para aquele que crê. É somente crer. Tudo é possível. Você tem que achar essa substância, essa fé. E você acha, é Deus que vai te dando conforme a palavra é pregada para você. Quando a palavra chegar no seu ouvido, obedeça a palavra de Deus, porque a fé vai sendo gerada no seu coração. Você vencerá. Nós temos que receber a fé perfeita. Aqui, onde nós lemos em Hebreus, nós, desta era, temos uma promessa gloriosa da parte de Deus, porque Deus prometeu restaurar para nós a fé apostólica. Nós, como igreja verdadeira de Deus, para ser a igreja verdadeira de Deus, nós temos que voltar à fé apostólica. Se nós desejarmos ser uma tradição, que sejamos. Se nós desejarmos ser mais uma igreja na cidade, que sejamos. Mas um cristão verdadeiro que lê as promessas de Deus e que crê que Deus é infalível e é fiel para cumprir suas promessas, ele sabe que há uma promessa de Deus de restauração da igreja apostólica novamente aqui na terra. E o seu objetivo é ser essa igreja apostólica, é ter essa fé, é ver os milagres, as maravilhas de Deus, uma igreja andando no poder de Deus, porque Deus prometeu isso para nós, irmãos. E o Deus que prometeu, ele é fiel. E isso tem que acontecer porque Deus jamais falhou em nenhuma só de suas promessas. Tudo que Deus promete, ele cumpre. E ele terá as pessoas certas para crer nessa palavra, para que essa palavra aconteça verdadeiramente, assim como Deus disse. Então, o nosso objetivo aqui nessa noite é buscar a palavra de Deus, é ter fé em Deus verdadeira,
para que as coisas verdadeiras de Deus aconteçam no nosso meio e a nossa imagem seja a imagem da igreja apostólica, andar na mesma fé apostólica. Por isso que Deus enviou um profeta Elias, porque a promessa era: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha um dia grande e terrível do Senhor, e ele converterá o coração dos filhos, que somos nós, aos nossos pais apostólicos. Jesus disse: Elias virá e restaurará todas as coisas, irmãos. Então essa é uma promessa da parte de Deus, mas nós temos que ter fé nessa palavra para que essa palavra possa se mover, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas como teremos fé se não há quem pregue? Como pregarão se não são enviados? Então tem que haver alguém nessa era que é enviado da parte de Deus para pregar essa palavra perfeita, para gerar uma fé perfeita nos corações. É por isso que Deus enviou o seu mensageiro e, subsequente ao mensageiro, enviou os seus servos com o quíntuplo de Éfeso para continuar a mesma mensagem que o mensageiro pregou. Não para trazer uma nova palavra, porque não há uma nova palavra. Deus já deu toda a revelação ao profeta desta era. A fé perfeita está nessa mensagem. O irmão Branham diz que a fé de rápido está nas mensagens. Nós é que temos que encontrar isso, esse tesouro que está aqui dentro. E como nós vamos encontrar, irmãos, essa fé? É obedecendo, é lendo e buscando e colocando em prática aquilo que Deus já falou para nós. Deus não vai falar, Ele já falou para nós e foi através do seu mensageiro do caminho correto. Então nós hoje estamos aqui para repetir a mesma mensagem que já foi pregada, para trazer, elevar essa igreja a essa fé, a qual foi falada aqui, que ela voltaria a ser a igreja apostólica. E para que isso aconteça, tem que ser pregado. E o irmão Branham disse que para que a igreja saia da superfície, da manufatura, ele diz assim, de uma igreja superficial, os mistérios profundos de Deus têm que ser pregados a ela. Ela tem que saber o que Deus falou a respeito. Vocês entendem, irmãos? Como podemos ter fé em algo se ninguém está falando daquilo? Nunca vai produzir aquilo. Aquilo tem que ser falado. A palavra de Deus, os mistérios, a mensagem completa tem que ser dado à igreja, porque essa palavra aqui ela é uma semente e ela tem que ser jogada na terra, que é o coração dos filhos de Deus, para que ela cresça, amadureça e dê o fruto que Deus disse que ela daria. Vocês estão entendendo? A palavra de Deus, ela não volta vazia, mas se eu tomar essa palavra, esconder ela comigo, guardar essas sementes, eu na qualidade de um pregador da palavra, se eu esconder isso e não falar para ninguém, como isso um dia irá acontecer? Tem que ser pregado, tem que ser mostrado, tem que ensinar as coisas profundas da mensagem, para que isso entre no coração do eleito e ele creia naquilo e aquilo amadureça e dê a imagem certa do que Deus falou da igreja apostólica. Isso tem que ser anunciado. Porque é assim que Deus trabalha. Ele envia os seus para pregar, para que a fé seja gerada nas pessoas. As pessoas só podem vencer se tiver fé. E só pode ter fé se ouvir a tradição de algum homem, a teologia de algum seminário, algum ensinamento de alguma igreja. Não. A fé verdadeira vem com a palavra verdadeira de Deus, enviada pelo caminho correto que Deus determinou já em sua palavra, irmãos. Nós podemos dizer com toda fé e segurança que este homem é um profeta de Deus. Por quê? Porque tem uma promessa aqui escrita dizendo que Deus enviaria um profeta Elias. E que ele restauraria todas as coisas. E que ele traria de volta a fé apostólica. Levaria os nossos corações de volta à fé dos nossos pais apostólicos, para produzir essa igreja, porque é essa igreja apostólica que Jesus Cristo está vindo para buscar nessa terra. Ele não vem buscar uma denominação, ele não vem buscar algo fabricado pelo homem, ele vem buscar algo fabricado pela sua palavra verdadeira no coração dos filhos de Deus. É essa igreja que ele vem buscar e tem que ser pregado toda a palavra. Veja o que o profeta diz.
no 39 dessa mensagem A Fé Perfeita, ele diz assim: eu quero que captem isto agora. Nós, a igreja, tem que levantar-se no poder de Deus. Como? Estamos demasiado perto do fim. Isso ele estava falando lá em 62, eu creio que essa mensagem foi pregada. Estamos perto do fim. E eu creio que a igreja está em condição de poder ensinar-se coisas um pouco mais profundas. Você está vendo a preocupação do profeta de Deus, irmãos? De que os mistérios profundos de Deus fossem anunciados para a sua igreja? Para a igreja de Deus? Para que gere essa fé perfeita que irá manifestar essa igreja apostólica? Para que saiamos da superficialidade ou da manufatura, como diz aqui, e despojar-se desta manufatura, vem entrar em algo real, tem que ser algo o qual você conhece, tem que ser algo real. Nós, como já dissemos, não estamos aqui para ser mais uma igreja, irmãos, para virmos somente, eu vou no culto terça-feira e sentar no banco e vou cantar aquele hino, escutar. Não, nós temos que adorar a Deus em espírito e em verdade, com a fé perfeita na palavra de Deus, sabendo a realidade de quem nós somos. Nós fomos chamados para ser a igreja apostólica novamente, em que o poder de Deus se manifesta e nós vencemos todas as coisas nessa era através da fé que vem pelo ouvir da palavra de Deus. E essa promessa está aqui. Veja, pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Aqui está um grande tipo do que irá acontecer, ou que tem que acontecer agora nesta era. Aqui Sara recebeu uma promessa de receber um filho da parte de Deus. Assim também foi Maria. Ela cumpriu essa promessa também. Estava prometido um filho e ela recebeu essa promessa. E ela disse: eis aqui a tua serva, Senhor. Cumpra-se em mim conforme a tua vontade perfeita. Isso era um tipo da igreja hoje. A igreja é como uma virgem. E Deus prometeu manifestar o Filho, o Espírito, o poder de Deus. Uma igreja apostólica movendo no poder de Deus. Nós temos que dar a luz a isso. Como igreja, como uma mulher, nós temos que receber a semente do nosso marido, que é Cristo. A semente dele é a sua palavra. Então, quando nós recebemos essa palavra, nós engravidamos dessa palavra. E quando dar à luz a esse filho, a esse Espírito Santo, o poder de Deus se manifesta na igreja e se cumpre a promessa de Deus na nossa vida. E quando Deus fez essa promessa para Sara, irmãos, ela já estava passada da idade, como diz aqui. Ela já estava passada da idade. É necessário nós termos a mesma fé de Abraão. Deus prometeu a Abraão e ele creu. Ele não usou as suas faculdades, os seus sentidos naturais para crer na promessa de Deus. Porque se ele usasse os sentidos naturais, ele ia olhar para o seu corpo velho, para o da sua esposa, e olhar a opinião dos médicos que tinha dito a ele que não podia mais, e olhar o povo tudo zombando. Mas Abraão, ele usou a fé na palavra, na coisa que era invisível, na coisa que ele olhava, não tinha condição daquilo acontecer, mas ele teve por fiel, assim como Sara também, teve por fiel aquele que prometeu essa palavra. Ele estava olhando para a promessa de um Deus verdadeiro e vivo. E ele tinha uma certeza tão grande que a opinião do médico não valia, a opinião do povo não valia, o seu corpo doente, velho, não valia. Ele estava olhando para a promessa, a palavra que Deus tinha prometido. Ó, irmãos, e não é a mesma condição que se encontra a igreja hoje? Talvez nós olhamos para o mundo lá fora, a confusão religiosa, as trevas, tanto pecado. Nós olhamos para o grupo da mensagem, tanta divisão. Um ensina uma coisa, outro ensina outra. Nós olhamos para nós mesmos. Oh, meu Deus, eu falhei hoje nisso. Eu não posso, não sou eu. Será que eu sou um eleito? Nós olhamos para todas essas coisas com os nossos olhos naturais. Se nós olharmos para isso, isso nunca vai acontecer. Mas se nós temos uma semente de Deus aqui e olhamos para a promessa que Deus fez a um profeta verdadeiro nessa era, que
uma igreja estaria aqui movendo no poder do Espírito Santo se nós tivermos por fiel esse Deus que falou isso se cumprirá na nossa vida. Deus trará de alguma maneira, Ele renovará o nosso ventre espiritual, como Ele renovou a Sara e a Abraão. Deus tem poder, irmãos. Se Ele desejar fazer um novo mundo, mas a sua palavra Ele vai cumprir. Porque Ele é verdadeiro no que promete. E Deus prometeu isso para a nossa vida. E nós devemos confiar no que não é aparente. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Não é pelo diagnóstico dos nossos olhos naturais. Nós andamos pela fé na palavra de Deus. Se nós cremos em Deus, nós andamos firme nessa promessa que Deus fez. Como Abraão, ele permaneceu firme, ele tinha substância. Diz o profeta no parágrafo 28, Abraão teve que crer somente o que a voz lhe disse. E quando ele tinha 100 anos, 25 anos depois, ele se havia fortalecido. Mas crendo isso, que 25 anos antes, quando lhe foi dado. Ou seja, cada vez que passava o tempo, mais ele estava crendo nisso. Ele não ficava mais duvidoso, irmãos. Cada vez que passa o tempo, cada vez que as trevas aumentam, cada vez que a iniquidade aumenta, cada vez que se divide mais esses grupos, mas na noiva ela está crendo que Deus vai cumprir a sua palavra, que ela vai sair dessas trevas, ela vai estar clamando para que Deus cumpra isso na sua vida. Não importa o tempo e o que aconteça, Deus pode realizar aquilo que Ele prometeu em sua palavra. Então, ele disse isso, vem, ele o creu. E ele não titubeou na promessa de Deus por incredulidade, senão que foi forte, dando glória a Deus, sabendo que Deus era capaz de cumprir o que ele havia prometido. E essa é a maneira, cada um deve ser dessa maneira. É necessário que você venha com uma fé que não falhe, crendo que Deus fez a promessa. Porém agora, você tem que estar em uma posição para ter essa fé. E acerca disso é que vamos falar para receber essa fé. Está vendo, irmãos? Nós temos que estar em uma posição, em uma condição para receber essa fé. Esta fé de Abraão, diz a palavra que nós herdamos através da fé de Abraão. Nós temos que ter a fé de Abraão. O herdeiro de Abraão tem a fé de Abraão. E segundo a promessa de Deus, esse herdeiro é que teria essa fé de Abraão e que teria as promessas cumpridas na sua vida. Ou seja, quando a palavra diz que não é os filhos da promessa, mas o filho, o herdeiro no singular. Ó, irmãos, quando Deus me mostrou essa coisa, eu regozijei em meu coração. Porque não estava falando nem mesmo de Isaac, que era um filho direto pela carne de Abraão. Mas a promessa estava apontando para um filho que viria no futuro, o qual é Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse Cristo Jesus, ele carregaria dentro de si a fé de Abraão, ou seja, a fé de Cristo dentro dele. E essa fé o que é? É o próprio Espírito Santo que estava dentro dele. Por que é que nós herdamos a fé de Abraão? Por que é que nós só podemos vencer com essa fé de Abraão? Porque essa fé de Abraão passou a Cristo pela promessa. Em Cristo está a fé perfeita. A fé de Cristo é a fé perfeita. Nós usamos por um tempo a nossa fé. Quando nós conhecemos a palavra, quando batizamos, nós estamos usando a nossa fé. Nós fazemos muita coisa usando a nossa fé. Mas a nossa fé ela é falha, ela ainda duvida. Mas a fé de Cristo, vocês entendem isso? A fé de Cristo crê em toda a palavra, porque Ele foi o mesmo que falou essa palavra. Ou seja, Jesus, Ele era dotado de Deus Espírito em si. O Deus Espírito que tinha falado a palavra, estava dentro dele para crer e realizar tudo o que Ele falou. Ou seja, Deus crê em tudo que Ele falou em sua palavra, e Ele pode realizar essa palavra que Ele falou. Então, para que isso aconteça na nossa vida, é necessário nós recebermos a mesma fé de Abraão, ou a fé de Cristo. Vocês entendem isso? Eu vou ler aqui
uma parte aqui na mensagem e eu creio que Deus vai revelar os nossos corações. Só para continuar, estes eleitos não eram apenas os pensamentos eternos de Deus que deveriam ser expressos na carne no seu devido tempo. Mas estes mesmos eleitos são chamados por outro nome. Em Romanos 4,16, portanto, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme, a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Romanos 9, 7 e 13. Nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos de Abraão, são todos filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência, Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei, e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Ora, agora a parte mais importante, irmãos. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Vocês captaram isso? A promessa foi feita a Abraão e a sua posteridade. Está aí no singular. Entendam isso. A sua posteridade. Não diz e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua posteridade, que é Cristo. Vocês captaram, irmãos? Não é os filhos de Abraão que vieram pela carne, nascendo ali. A promessa tinha feito a posteridade singular. Cristo, pela fé ou pelo Espírito, era filho de Abraão. E essa era a posteridade da qual Deus estava falando. Porque diz aqui o seguinte: e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. De acordo com Romanos 4,16, encontramos que Deus deu uma promessa segura a toda a posteridade singular de Abraão. E Paulo coloca a si mesmo e a todos os crentes sobre esta designação, porque diz: Abraão, o qual é pai de todos nós. Depois ele continua, não apenas para restringir sua definição, mas antes finalizá-la, porque em Gálatas 3 ele identificou a posteridade singular com Jesus e inclui os filhos descendentes como filhos da promessa. Então Deus fez uma promessa a Abraão para herdar todas as coisas através da fé, mas a posteridade que era Cristo. Então dentro de Jesus Cristo estava o Espírito Santo de Deus, a posteridade de Abraão, que tem a fé perfeita, que crê em toda a palavra. Mas Deus, por sua infinita bondade e misericórdia, levou a Cristo até a cruz do Calvário, para que quando ele morresse ali, fosse sacrificado, o seu Espírito, que carrega a fé perfeita, que é a posteridade singular de Abraão, entrasse uma parte desse Espírito no coração de cada eleito. Então todos que têm uma parte do Espírito Santo é descendência de Abraão e vai receber essa fé igual à fé de Cristo e crerá em toda a palavra para que se cumpra a promessa de Deus. Vocês captaram agora, irmãos? Por isso que nosso Senhor, ele teve que ser crucificado, e quando foi furado em sua costela, ali saiu água, sangue e Espírito. E qual foi o Espírito que saiu de dentro de Jesus? O Espírito Santo de Deus, porque é a mesma pessoa.
E esse Espírito Santo, ele logo veio no dia de Pentecostes, dividiu-se em 120 pedaços, mais ou menos, das pessoas que estavam ali, e entrou em cada um. E todos juntos ali formavam um Espírito, formava uma posteridade de Abraão, que é Cristo. E esse Espírito Santo, quando entra em seu coração, ele traz consigo a sua fé e faz com que você creia em toda a palavra de Deus. Sem o Espírito Santo, você está usando ainda a sua fé, que é muito falha, por sinal. Nossa fé é falha. Mas quando o Espírito Santo entra no nosso coração, ele nos dá a fé perfeita numa palavra perfeita. Porque ele crê no que ele falou. Quem é o autor desta palavra? O Espírito Santo. Quem pode fazer ela se cumprir? O Espírito Santo. Então é necessário nós recebermos esse Espírito Santo. Está nessa condição de receber o Espírito Santo para que nós possamos crer com a fé de Cristo que está em nós agora, para nós vencermos esta era. Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo está em você, ele traz a fé dele junto com ele, para que você creia em toda a palavra. E essa palavra possa se cumprir na sua vida com o poder do Espírito Santo que entra em você. É assim que nós podemos vencer. Então, para que o Espírito Santo entre, irmãos, é necessário que nós rejeitemos todas as obras imundas desse mundo. Enquanto o amor do mundo está em você, o amor do Pai não pode se manifestar em você. O amor do Pai é o Espírito Santo. Ele é o nosso consolo, ele é o nosso sábado, ele é a nossa cura, ele é a nossa libertação, ele é a nossa salvação. O Espírito Santo, ele é tudo para a nossa vida. E enquanto nós amarmos as coisas do mundo, ele não pode entrar em nosso coração. Enquanto estamos em desobediência, diz o profeta, vê. Porém, enquanto você está fazendo coisas erradas, você não pode ter confiança em Deus. Assim que veja, você automaticamente saberá que está equivocado. E isso você automaticamente se identifica como um pecador. Ao saber que está equivocado. Porém, quando seu coração não lhe condena, e você sabe que é um crente, e que não tem impedimento entre você e Deus, você pode pedir o que deseja, com a certeza que será concedido, porque a palavra que tem sido dada a você, como foi com esses discípulos. Agora, o único que você tem que fazer então, é ter fé no que você é. Tenha fé no que a palavra disse que você é. Então você tem que crer, irmãos, que você é um eleito, chamado de Deus, e é um templo e morada do Espírito Santo. Quando você crê no que a palavra disse que você é, você se afastará de todas as coisas imundas deste mundo, e esse Espírito Santo vai habitar em você. E o Espírito Santo estando em você, quando você orar, você vai ter a certeza que aquilo vai acontecer. Não pela sua própria, mas a certeza do Espírito Santo que está dentro de você. A fé, a certeza é dele que está dentro de você. Ele vai fazer com que todas as coisas se cumpram. O que você necessitar, ele vai dar para você. Ele já tem para você. Mas sem fé é impossível agradá-lo. Veja, diz assim: e Jesus teve fé na palavra de Deus, que dizia o que ele era. Está escrito de mim. Não falou Davi nos salmos e nos profetas, e todos eles acerca dele? Eu sou o pão da vida que vem de Deus, do céu. Amém? Eu sou esta árvore da vida no horto do Éden. Eu sou todas estas coisas. Eu sou o que sou. E ele sabia com essa fé perfeita que ele era o Messias ungido, que o Espírito de Deus estava sobre ele. Ele disse: agora, eu em mim mesmo nada posso fazer, senão que é minha fé em Deus. E Deus estava nele, a palavra manifesta. E quando a palavra de Deus entra em você, se manifesta, porquanto você é um crente, vem. E um crente é a fé de Deus que se move em você.
Um crente que ele recebe isso, ele crê na palavra que falou a respeito dele. O irmão Branham, ele pregou toda essa mensagem, ele lutou contra esta era, ele trouxe todos aqueles sinais e maravilhas, porque ele creu, quando ele leu a palavra, que ele era esse Elias que Deus enviaria, que ele era esse profeta da restauração, que ele era esse anjo que revelaria os mistérios de Deus. Foi por isso que quando Deus mandou ele pregar os selos, ele pregou sem medo, destemido, porque ele sabia quem ele era. Deus revelou a ele na palavra quem ele era, ele teve fé no que ele era. E nós, como crentes eleitos, igreja de Deus, Deus falou que essa igreja teria fé apostólica. E se você crê que essa palavra diz respeito a você, a fé que está no seu coração fará mover todas estas coisas, porque a fé de Deus no seu coração é Deus movendo no seu coração, irmãos. Mas é necessário que nós tenhamos esse Espírito Santo dentro de nós, nos afastemos de todas as coisas que de tão de perto nos rodeia, do pecado, da imundícia, do amor das coisas do mundo, porque é assim que Satanás está fazendo, afastando as pessoas através do pecado, da iniquidade. Se Deus é por nós, onde estão todos os milagres? Mas o que é que faz divisão entre nós e o nosso Deus? São as nossas próprias iniquidades, diz nos livros de Isaías. Vossas iniquidades faz divisão entre vós e o vosso Deus. Então nós temos algo para fazer nessa terra, é nos afastar do pecado, e o restante das coisas Deus se encarregará de fazer na sua vida através do Espírito Santo. Você não tem que fabricar algo, nem forçar algo. Não, você só tem que se afastar do pecado e clamar: Senhor, entra no meu coração e cumpre a promessa que tu falasse aqui na palavra ao meu respeito, ao respeito dessa igreja eleita de Deus, que se moveria no poder de Deus no final do tempo. É isso que nós temos que fazer, irmãos. Que Deus nos abençoe, nos ajude a encontrar este caminho, porque é pela fé na palavra que nós venceremos todas as coisas. Eu quero ler aqui e nós estaremos encerrando. Diz assim, na Mensagem das Eras, a igreja de Laodiceia diz, na página 325: ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Agora, o que devemos vencer? Essa é a pergunta normal a ser feita aqui. Porém, essa não é a real ideia deste versículo, porque não é tanto o que devemos vencer, mas sim como devemos vencer. Ora, isto é lógico. Por que será que importa? Ora, isto é lógico. Por que será que importa muito o que devemos vencer, uma vez que sabemos como vencer? Uma rápida olhada nas Escrituras que envolvem o Senhor Jesus vencendo, trará à luz a verdade desta afirmação. Em Mateus 4, onde Jesus é tentado pelo diabo, ele venceu as tentações pessoais de Satanás pela palavra. Está vendo como nós venceremos? Pela palavra, pela fé na palavra que Deus disse o que você é. Deus disse que você é um crente, que pode viver sob o poder do Espírito Santo e vencer todo o pecado nesse mundo. Isso é o que está dizendo a respeito de você. Mas se você acreditar no que o diabo diz, que você não é um fracassado, que você não vai vencer, que você precisa de viver nesse pecado, então você nunca vai chegar a vencer. Mas se você crê no que Deus disse, que você é uma igreja eleita, que você é um filho de Deus, que o poder do Espírito Santo é para a sua vida, é para você vencer todo o pecado e todo o mal, então você será um vencedor pela palavra, porque era assim que Jesus, somente pela palavra, em cada uma das 3 principais provas, que correspondem exatamente à tentação do jardim do Éden, a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, Jesus venceu pela palavra. Eva caiu na tentação pessoal de Satanás por falhar em usar a palavra. Adão caiu em desobediência direta à palavra, porém Jesus venceu pela palavra. E agora mesmo, deixe-me dizer que esta é a única maneira de ser um vencedor. E também a única maneira de você saber se está vencendo, porque essa palavra não pode falhar. Então é pela palavra. Quando o Espírito entra em você,
o Espírito e a palavra é a mesma coisa. Não é isso, irmãos? Então, quando você se afasta do pecado, quando você limpa a sua vida e santifica, quando você escuta a palavra e crê, e aceita e obedece, o irmão Branham diz que a obediência completa à palavra de Deus dá direito a você ao Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo entra no seu coração, o que é que está entrando ali? A palavra. Porque o Espírito e a palavra é a mesma coisa. O Espírito é a palavra viva. Nós temos a palavra aqui em tinta e papel, mas toda essa palavra viva vem na forma do Espírito Santo e entra no seu coração. E aí, quando a tentação vem, você vence por essa palavra, esse poder do Espírito Santo que está na sua vida. É assim que você vence, pela palavra, a toda tentação que o diabo trouxer nesta era. Você pode vencer toda esta era terrível e herdar essa promessa de reinar com Jesus Cristo no reino de Deus.